Esses dias conversando com algumas pessoas relativo a isso, a gente estava falando que eleição tem muito mais a ver com pele do que com obras. Né? E tem mesmo. Quando você consegue chegar com uma boa linguagem, com um olhar, com uma forma agradável de abordar, você parece que entra pela porta correta da coisa. Né? Até onde nós estamos preparados, né, endourados, realmente, para o voto nesse 1 ano e meio que você está aqui? Qual é a tua percepção, né, olhando para a cidade, algumas questões que aconteceram aí no passado recente, né, e as propostas existentes, e como que você tem trabalhado isso dentro da sua comunidade também? Olha, pastor, Dourados, quando eu estava me preparando para vir para Dourados, eu lembro que muitos colegas meus lá falaram assim: você está louco ir para Dourados num momento desse? E realmente eu cheguei aqui em Dourados e em fevereiro já tinha uma eleição temporã em Dourados, dado aquela crise política que houve. Até um presbítero da nossa igreja me procurou e disse assim: pastor, estou sendo convidado para assumir a Secretaria de Urbanismo da cidade, o que você acha disso? E eu disse para ele, ao Luiz Roberto: Beto, falei, Beto, nós precisamos de participar da reconstrução política, social e moral dessa cidade. Até porque, assim, com toda humildade, reconhecemos que irmãos nossos não deram um bom exemplo nesse aspecto. E se nós, de uma certa forma, alguns não tiveram sucesso na sua empreitada, nós temos que entender que a igreja é uma instituição. As pessoas são oscilantes, mas a igreja não. Então, nós precisamos de participar da reconstrução dessa cidade. E eu entendo, pastor, que Dourados deu, por outro lado, um exemplo muito bom. Quando uma sociedade se levanta e diz: corruptos não governam sobre nós, ela demonstra a maturidade da democracia brasileira e o que deve ser um cidadão político. Corruptos não governam sobre nós. E não quer dizer que vão entrar outros e que não vão se contaminar, mas todos que se contaminarem têm que ser caçados, processados e responsabilizados. Eu creio que o Supremo Tribunal Federal está, nesses dias, enquanto nós estamos aqui dando essa entrevista e levando ao ar esse programa, daqui a pouco entra mais um capítulo do nosso Supremo Tribunal Federal, e que está condenando aqueles políticos do mensalão. Se eu não me engano, tem um político evangélico também no meio deles, e que não é porque tem a bandeira que nós apoiamos. Se corrompeu, ele tem que arcar com as suas responsabilidades, porque administrar o bem público, ter sobre as mãos o poder que vai administrar uma cidade, um município, especialmente uma cidade importante como Dourados, nós temos que ter um poder administrativo, uma prefeitura, um prefeito que tenham características de uma visão ampla da cidade, do desenvolvimento da cidade, mas sem se corromper. E uma Câmara de Vereadores para apoiar e fiscalizar em nome da população a administração pública e não se corromper com ela, como foi o caso que aconteceu aqui. E a igreja tem que estar de olho nisso. E nós temos uns deveres com isso, pastor. Nós temos o dever de orar pelas nossas autoridades. E eu não sei se você quer classificar isso no último bloco, mas nós temos deveres também, não apenas cobrança com as nossas autoridades. Pastor Udemar, nós já estamos chegando no final. É uma pena, porque esse papo aqui tá bom, eu acho que nós vamos ter que repetir, né? Uma hora dessa, quero tê-lo novamente aqui.
Mas eu gostaria que o irmão orasse por nós, orasse pela cidade e que pedindo ao Senhor que nos dê graça, né, nessa caminhada tão séria que nós estamos vivendo aqui. Eu acredito que é um momento histórico. Na verdade, cada dia é um dia histórico, porque é o dia que acontece, né? É verdade. Mas eu quero aproveitar a tua presença aqui para você orar por nós, orar pelos candidatos, né, a prefeito, a área executiva e também a área legislativa, para a gente poder, assim, quem sabe, ter mais paz, ter mais direção de Deus em todo esse momento. Por favor. Sim. Nosso Deus, nós bendizemos o teu nome nesse dia. Oramos, ó Deus, pelo pleito político da nossa cidade e de todos os municípios do Brasil. Oramos pelo engajamento de irmãos que têm colocado a sua vida à disposição do Senhor e à disposição do povo da cidade. E queremos, ó Deus, cidadãos de bem no magistrado civil, no magistrado administrativo, judiciário e legislativo dos nossos municípios. Por isso nós oramos para que a nossa cidade de Dourados venha desfrutar de paz, harmonia neste pleito político. Oramos pelos nossos irmãos que se colocaram à disposição do Senhor para concorrerem a este pleito, que eles sejam plenos do ideal do reino dos céus para a vida das nossas famílias dessa cidade. Oramos por todas as autoridades constituídas e pedimos, ó Deus, que haja um pleito tranquilo, pacífico e que a mão soberana do Senhor esteja nos ajudando como eleitores, como cidadãos, a escolher aqueles homens e mulheres, cidadãos que vão governar e legislar sobre o nosso município, para que sejam, ó Deus, cheios do ideal, do bem para a nossa cidade e que tenha princípios no coração, espirituais, morais, para o bem das famílias dessa cidade e para o desenvolvimento dessa cidade. Oramos assim com gratidão e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Pastor Ademar, obrigado. E eu quero ainda convidar você que está me vendo, nesse final de semana, no sábado às 19h30, você tem um encontro com os jovens ali na Igreja Batista Memorial, também nos domingos às 9h30, na Escola Bíblica Dominical, e às 19h30 no culto da família. Eu agradeço a tua participação, você ter suportado a gente aí um pouquinho mais. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima. Tchau. What about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for saving lives? She'll consume your future